Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, fala conosco, continua, Senhor, se revelando a nós, como Cristo perfeito, como Cristo que enche todas as coisas. Ó Senhor Jesus, nos ilumina com a Tua palavra, leva-nos a avançar, leva-nos, Senhor, a progredir. Ó, tira-nos da condenação do inimigo, tira-nos, Senhor, da situação, Senhor, de condenados, não pelo Senhor, mas pelo Teu inimigo. Ó, leva-nos a ver que nós fomos perdoados, que nós fomos, Senhor Jesus, salvos pelo Senhor, e que uma vez salvos pelo Senhor, nós estamos em Tuas mãos. E o Senhor, como um bom pastor, estando nós em Tuas mãos, o Senhor não nos lançará fora, o Senhor não nos deixará, Senhor, sairmos, porque o Senhor deseja fazer em nós a Tua obra completa. Ó, nessa manhã continua falando, ó, que por meio, Senhor, da experiência de Jó, sejamos também iluminados, vejamos a nossa condição, nos arrependamos, mas arrependimento para a vida, arrependimento para avanço, arrependimento para a salvação. Ó, Senhor Jesus, nós não somos nada, somos menos do que nada. Ó, por isso, Senhor, eis-nos aqui, Senhor, para, Senhor, sermos, ó Senhor, úteis a Ti, Senhor. Fala conosco, dispensa a nós a Tua palavra. Ó, e mais uma vez, muito obrigado por essa manhã, início de semana, ó, o dia da ressurreição do Senhor. Que também possamos ressurgir novos, Senhor, para uma semana na Tua presença. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Irmãos, como vocês já sabem, nós vamos dar continuidade. Nas próximas semanas, nos próximos domingos, nós vamos ver bastante sobre Jó. O livro de Jó, ele é maravilhoso. Nós já falamos isso aqui. Muitos usam o livro de Jó apenas como um exemplo de alguém que era de superação. Exemplo de alguém paciente. Tem um ditado que fala, fulano tem a paciência de Jó. Tiago também fala a respeito da paciência de Jó. Então, Jó, ele era alguém, Jó, irmãos, diante de qualquer um de nós, ele estava muito acima, humanamente falando. E nós não queremos jogar pedra em Jó. Nós queremos pegar o exemplo de Jó e trazer para a nossa vida. A Bíblia nos fala em Coríntios que tudo o que aconteceu a estes homens serviu para exemplo nosso. Tudo que está escrito, irmãos, é para que nós aprendamos algo com ele. Toda palavra, todo livro da Bíblia, até mesmo as genealogias. Sabe quando você vai ler a Bíblia toda, você chega ali em Números, aquelas genealogias imensas. Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou cicrano, que gerou fulano, que gerou... Até aquilo, irmãos, faz parte para que nós aprendamos algo. Se você ler, por exemplo, a genealogia do Senhor Jesus em Mateus capítulo 1, você vai perceber que ele veio de uma genealogia de Raabe. Raabe era uma prostituta. Então, até mesmo as genealogias servem para nos ensinar algo. Então, toda a Bíblia, toda a palavra é para aprendizado, advertência nossa. Então, nós estamos pontuando algumas coisas de Jó, e nós estamos começando do início. E às vezes nós já queremos ir lá para o fim. Às vezes nós queremos chegar lá, quando Jó fala, Jó 42:5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mas o que levou Jó a falar isso aqui? Quem é aquele que começa a ler um livro e já vai lá para o final saber qual que é o final da história? Então, nós vamos pontuar os itens, irmãos, em cada reunião, para que nós possamos aprender e adquirir algo com isso para nosso crescimento e nosso avanço. O nosso desejo não é trazer um estudo bíblico. O nosso desejo, irmãos, é para que no final dos tempos, como estamos vivendo hoje, nós sejamos úteis ao Senhor. Nós aprendamos, irmãos, que nós não devemos confiar em nós mesmos. Nós aprendemos que a nossa suficiência, ela vem de Deus e não de nós.
Que a nossa justiça própria não passa de um trapo de imundície. Irmãos, Deus não deseja nos condenar. Quem condena é o diabo. Quem acusa é o diabo. Davi falou que quem acusa é o Satanás. Este é o acusador. Deus não deseja nos condenar, nos acusar, Deus deseja nos salvar. Mas nós precisamos passar por um caminho. Nós precisamos passar por um vale. E até mesmo, irmãos, que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum. O Senhor está conosco. E o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Irmãos, que maravilha essa experiência de Jó. Nós vimos semana passada, nem entramos no livro de Jó, e hoje, devido ao tempo que nós iremos ainda encurtar a palavra por causa dos batismos, logo mais, nós vamos ver um pouquinho sobre o início, sobre a vida de Jó, o início. Nós lemos semana passada que quando Jó, na época de Jó, Jó quando viveu, não se tem relatos, não podemos concluir, mas o livro de Jó provavelmente não foi escrito por ele mesmo. Quando Jó viveu nessa terra, ele viveu antes da lei. Que lei? Lei quando Deus tira o povo do Egito, chama Moisés ao monte e passa as 10 leis, os 10 mandamentos. Jó viveu antes disso. Jó viveu na era que podemos falar que era da consciência. Consciência esta, não da vontade de Deus, mas consciência do certo ou do errado. O homem vivia dessa maneira, ou é certo ou é errado. E nós vimos semana passada, lá em Gênesis capítulo 1, a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem estava aqui sabe. Que nós, irmãos, nós não podemos viver pelo certo e o errado. Não que fazer o certo não seja certo. Está. Não que agora eu fale, não, agora eu não posso fazer o certo, que não é a vontade de Deus, não. Nós desejamos levar vocês a um discernimento espiritual e o encabeçamento de Deus. Porque até mesmo as coisas certas que nós fazemos às vezes, não é a vontade de Deus. Paulo foi pregar na região da Ásia, ele foi impedido por várias vezes pelo Espírito de Cristo. Pensei em ir para Betina, o Espírito não me permitiu. Pensei em ir para a direita, Cristo não deixou. Pela esquerda, Cristo não deixou. Mas uma visão de um varão macedônio, à noite nos sobreveio e disse: passa a região da Macedônia e prega-nos. Irmãos, a questão não é exaltando a integridade de um homem. Nós precisamos ver, irmãos, que no final desse livro, quando Jó disse: eu te conhecia só de ouvir, isso está intimamente ligado a Paulo quando fala em Gálatas, capítulo 5. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo achou espaço em mim, Cristo achou caminho em mim, Cristo passou a viver em mim. Eu não vivo mais em mim mesmo. Irmãos, por melhor que nós sejamos, nós não passamos de vaso. A nossa constituição é barro. Qualquer um de nós somos iguais no nosso corpo físico. A constituição do nosso corpo físico, nós somos barro. E qualquer gotinha de orgulho que surgir na minha e na sua vida, nós já estaremos indo contra Deus. Nós já estaremos indo contra a pessoa de Deus. Porque um ser, uma vez, Lúcifer, ele caiu. Não porque ele era bom. Presta atenção nisso. Ele não caiu porque ele era bom. Porque senão você vai falar: não, eu não posso agora ser íntegro. Eu não posso ser irrepreensível. Eu não posso ser temente a Deus. Não, um anjo não caiu porque ele era bom. Um anjo caiu porque ele se achava bom. Uma coisa é você ser bom. E outra coisa é você se achar o primeiro da fila, o primeiro de todos, o maior de todos. Aí que está o ponto da queda de Lúcifer. Porque Deus, irmãos, na vida da igreja, Ele constituiu pessoas com vários tipos de dons. Uns destacam mais do que os outros. Mas há um perigo imenso
de que esses que se destacam geram nele um sentimento de orgulho. E não precisa falar que todos nós temos esse sentimento. Quando você é elogiado, não que elogiar seja errado, irmãos, mas eu estou falando que quando o nosso ego gosta de ser reconhecido. E o livro de Jó nos ensina que ele se apoiava naquilo que ele era. Porque naquela época, para você entender, era a época antes da lei. A lei serviu para quê? Para ser uma guardiã do povo de Deus. Para que serviu a lei? A lei dada por Deus a Moisés, eu não vou entrar na leitura por causa do tempo. A lei dada por Deus a Moisés foi dada depois que o povo pronunciou as seguintes palavras: Moisés, nós não podemos falar com Deus face a face, nós não podemos ouvir a voz dele, mas você fala com ele, você conversa com ele, você tem comunhão com ele. Então, Moisés, faça o seguinte: diga para Deus que tudo que ele falar, tudo que ele pedir, nós faremos. Aí Deus falou, tá, faz favor, Moisés, sobe ao monte, 40 dias e 40 noites, recebendo do próprio Deus as instruções da lei. E é interessante que primeiro Moisés sobe, 40 dias e 40 noites. A Bíblia fala que ele não comeu, ele não bebeu, ele não dormiu. 40 dias na presença, na nuvem, na glória de Deus. E a primeira vez que as leis são dadas, a Bíblia nos fala que as tábuas, você tem dificuldade de entender tábua de pedra. Porque sempre que fala de tábua, você já lembra de madeira. A sua mente já te liga direto à madeira, tábua, madeira. Mas a Bíblia nos fala muito bem que eram tábuas de pedra, 2 tábuas, escritas de um lado e do outro, pelo dedo do próprio Deus. A primeira vez foi Deus que escreveu as leis. Eu imagino ele falando com Moisés: Moisés, o povo se acha bom? Tá bom, deixa eu começar aqui. Item 1, item 2, item 3. Quando ele termina de dar os 10 mandamentos, Moisés desce do monte. O que estava ocorrendo lá embaixo? Tinha um bezerro de ouro no lugar de Deus. Não era nem um falar mal do outro, não era nem um brigar com o outro, era adorar outros deuses, outro Deus que não fosse o próprio Deus. Então, um povo que antes, 40 dias antes, disse para Deus: Deus, o que o Senhor pedir, nós faremos. 40 dias depois, eles estavam adorando não uma pessoa, mas um bezerro de ouro. Aquilo gerou em Moisés uma ira. Irai-vos e não pequeis. Moisés, irmãos, com as 2 tábuas de pedra, pegou e fez isso no pé do monte. Eu não aguento isso. Imagina Moisés chegando e vendo o povo rejubilando, cantando e adorando não a Deus, mas ao bezerro de ouro. Eu disse aqui ontem, por que isso ocorreu? Porque em Provérbios nos fala, irmãos, que sem palavra o povo se corrompe. Era como se esse povo tivesse ficado 40 dias sem a palavra. Por quem era a boca de Deus na época? Moisés. Então Moisés sobe ao monte e por 40 dias esse povo fica sem palavra. No intervalo de 40 dias eles fizeram um bezerro de ouro. Agora pensa você que fica 2 meses sem abrir uma Bíblia. No intervalo de 40 dias, irmãos, eles fizeram e adoraram um bezerro de ouro. Porque não tinha palavra. E Arão, não estou apontando o dedo para Arão, mas Arão era um sumo sacerdote. Arão estava, entre outras palavras, deitado na sua rede. E fornecendo ainda os materiais para a construção do ídolo.
Irmãos, nós não somos bons em nós mesmos. Nós temos em nós, Paulo fala aos Coríntios que nós temos em nós um tesouro em vasos de barro. O barro em si não tem nenhum valor. Mas, irmãos, agora olhar para nós aqui, todos nós temos um tesouro dentro de nós. Esse tesouro é Cristo. Esse tesouro é a boa terra. Esse tesouro é a nossa porção. Então eu não preciso achar que eu sou melhor do que ninguém, que eu não sou, irmãos. Não é porque eu estou aqui na frente falando que eu sou melhor do que qualquer um de vocês. Nós somos todos pecadores, todos pecaram e carecem. Vocês estão entendendo? Então, seja a primeira vez que Moisés sobe, o povo falou, manda para nós, Deus, que nós fazemos. O que é isso? É o sentimento de eu posso, porque eu sou. Era Lúcifer, quando estava servindo a Deus, para você entender, a Bíblia nos cita 3 arcanjos na Bíblia. Lúcifer, que provavelmente ele estava numa patente maior do que os outros 2, Lúcifer, Miguel e Gabriel. São 3 anjos numa hierarquia de comando. Então, provavelmente, pega a totalidade dos anjos e divide em 3. Lúcifer fica com uma parte de 3. Miguel fica com a segunda parte de 3. E Gabriel com a terceira parte de 3. Por isso que a Bíblia nos fala que ele arrastou a terça parte. Porque provavelmente ele estava sob o seu comando, sob a sua hierarquia, a terça parte dos anjos. E ele corrompeu todos eles. Porque um dia ele olhou para si e vendo a sua formosura, ele se orgulhou. Ele achou que ele era o cara. E por ele achar nisso, gerou no seu coração um sentimento de orgulho. E eu acredito que esse sentimento não foi gerado e alimentado do dia para a noite. Do dia para a noite que eu estou falando para você entender, porque não existia dia e noite, eles estavam na esfera espiritual, mas para você compreender. E eu acredito, porque Deus é um Deus de misericórdia, Deus deu tempo para que ele se arrependesse. Lembra quando fala em Ezequiel? Tu dizias, nem falava com a boca, Deus falou, olha, eu já sabia no início que você dizia no teu coração, subirei aos mais altos céus, e na extremidade do norte, assentarei no meu trono, e serei igual a Deus. Ele não falou, o coração dele revelou, Deus ouviu. Mas isso não foi do dia para a noite, e Deus ainda acompanhando o desenrolar. Irmãos, Deus é um Deus de misericórdia. Deus nos oferece todos os dias a oportunidade de nos arrependermos. Há esperança para a árvore. Jó fala isso aqui. Mais para frente nós vamos ver de onde saiu aquele hino. Então, irmãos, nesse momento, Deus acompanha o desenrolar daquele anjo. Chegou um momento que não foi possível mais segurar ele ali. Ele estava muito soberbo. Ele estava muito altivo. Ele estava muito orgulhoso. Ele é expulso. Eu toco, irmãos, na longanimidade de Deus todos os dias, porque Ele é um Deus longânimo. Ele é rápido em perdoar. Lembra Noé? Não temos uma precisão exata de quantos anos, mas provavelmente Noé passou 100 anos. Não é isso? Não é isso? E construindo a arca.
E a Bíblia nos fala que o passo que Noé construía, Noé era um pregoeiro, ou um pregador da justiça. Durante 100 anos, Noé construindo a arca e dizendo para o povo, olha, vai vir um dilúvio, se arrependam. Se arrependam. Não, eu não vou. Passou outro ano, Noé pregando. Outro ano, Noé pregando. Até que chegou o dia que Deus fechou a porta da arca. Irmãos, Deus é um Deus longânimo. Deus é um Deus de misericórdia. E eu já disse isso aqui. Quando Deus nos expõe, não é para morte. Arrependimento, segundo Deus, é para vida. Quando você se arrepende, você toca de novo no Senhor, você avança. Aquela mulher que nós tocamos aqui ontem, Davi falou, aquela mulher samaritana. Irmãos, aquela mulher era uma mulher que andava sobre si, ela andava carregando na sua consciência, na sua mente, um pecado. E aquilo trazia para ela uma vergonha. E o Senhor não escondeu os pecados dela. O Senhor sentado junto ao ponto, à fonte, ela aparece ao meio-dia. Porque naquela época, quem fosse buscar água no poço, ia ou de manhãzinha, ou à tarde, por causa do calor do dia, o sol muito quente. E ela escolheu ir no meio-dia, porque um horário de pico, um horário de sol escaldante. Então, não vou correr o risco de encontrar ninguém na fonte, porque eu sou envergonhado, eu tenho vergonha do meu pecado. Ela chega, quem que está lá? Irmãos, ele sabia o horário dela. O Senhor sabe o horário de catar cada um daqueles que estão longe dele. Ele sabia que aquela mulher daquele dia foi preparada, falando, hoje é o dia da salvação. Então não vamos desistir daqueles que ainda não creram no Senhor, daqueles que ainda não receberam o Senhor. Vamos continuar orando por eles. Porque o Senhor sabe a hora de irmãos pegá-los pelo laço. Em outras palavras. Vou beber minha água. Aquela mulher que ora estava cabisbaixa e envergonhada pelo seu pecado, ela encontra Cristo. João 4. E ela chegando a Cristo, o Senhor pede ela água, sabemos, lemos aqui ontem. Aí o Senhor, num determinado momento, ele falou, olha, vai. Como se o Senhor não soubesse. É como se o Senhor não soubesse que Adão estava escondido atrás das árvores. E ele chamou Adão, cadê você? É a mesma coisa de uma criança. De uma criança que precisam de brincar com os pais, de esconde. Esconde atrás da almofada do sofá. Só esconde a cara, o rosto, só esconde a cabeça. Cadê? Me acha agora atrás da cortina. Como se você não tivesse vindo. Aí Deus chega, Adão, cadê você? Quando Deus pergunta, vai e chama o seu marido, a mulher falou assim, ó Senhor, eu não tenho marido. Dissestes bem. Disseste bem, porque você... Mas eu não quero saber disso. Toma da água que eu tenho para você. Ela pediu da água. Senhor, dá-me dessa água, essa água da vida, que eu não tornarei a ter sede. O Senhor deu essa água da vida para aquela mulher. Irmãos, e o que é uma transformação pela vida? Aquela mulher que antes tinha vergonha de ir a um poço que não ia muitas pessoas, mas provavelmente ela encontraria alguém lá. Aquela mulher que teve vergonha de ir a um poço, quando ela bebeu da água, ela foi ao centro da cidade. E ali ela pregou o evangelho, e ali ela anunciou Cristo. Irmãos, e muitas pessoas foram salvas. É o fluir do ribeiro do Espírito alcançando a cidade por meio dela. Então Deus é um Deus de misericórdia e Deus é um Deus de perdão. Mas Deus também revela o que há no nosso interior.
Deus revela o que há dentro de mim e o que há dentro de você. E Deus revelou a Jó isso. Porque Jó vivia na era da lei, como eu já disse, na era da consciência antes da lei. Como eu disse a respeito da lei, Moisés quebra as tábuas. Deus deu para o povo o que ele queria. Vocês querem saber se vocês são alguma coisa? Se vocês podem cumprir um item. Dou as 10 leis. Moisés já chega no pé do monte e quebra as tábuas. Irmãos, já pensou o valor daquelas tábuas? Você já pensou se essas tábuas existissem até hoje? O valor, não vamos falar espiritual, mas o valor arqueológico das tábuas dos 10 mandamentos escritas pelo dedo de Deus? Não existem mais. Aí Deus fala com Moisés: Moisés, sobe de novo. O povo estava se corrompendo. Aí Deus tem um diálogo com Moisés. Moisés, o teu povo está se corrompendo. Aí Moisés, querendo dar uma lição de moral em Deus: não, Deus, não, o meu povo não, o seu povo, não é o meu. Aí agora, por que foi Moisés que quebrou a tábua? Na segunda vez foi ele que escreveu, viu? As duas segundas tábuas foram escritas não por Deus, mas foi por Moisés. Agora você imagina o camarada talhando pedra. Isso é para você aprender. Querendo me dar lição de moral? Que eu tenho que ser longânimo? Que eu tenho que ser misericordioso? E você foi lá, foi o primeiro a surgir a ira de você e quebrar as pedras, as tábuas. Irmãos, e na segunda vez que Moisés desce, o rosto dele já era um rosto resplandecente. Não vamos entrar, mas há algo muito grandioso nisso aqui. Por que na primeira vez o rosto dele não brilhou e na segunda brilhou? Os mesmos 40 dias, na mesma montanha, com o mesmo Deus, recebendo as mesmas palavras. Por que a primeira vez o rosto dele não brilhou e a segunda brilhou? Eu não vou entrar agora, depois nós temos comunhão sobre isso. Mas há algo muito profundo sobre isso aqui. Então, irmãos, Deus, quando mostra para Jó a necessidade dele de ver quem ele realmente era, é para levar Jó à salvação. Às vezes, irmão, o Senhor nos expõe, mas é para nos salvar. Às vezes não foi para condenar aquela mulher que o Senhor falou: você tem 5 maridos, você já teve 5 e esse aí que você está também já não é seu. Qual que era a profissão da mulher? Qual que era a profissão dela? Ela tomava o marido dos outros. Irmãos, mas não há arrependimento. Não há arrependimento sem antes haver um reconhecimento de quem nós somos. Porque se você e eu nos achamos bons, e eu falo com você e falo assim: irmão, você tem que se arrepender. Aí você vai falar: de quê? Olha, você fala, né? Olha que. De que eu preciso? Aí você vai pensar: será que eu cometi algum pecado? Aí você vai para a mente: será que eu cometi algum pecado? Deixa eu ver. Não, eu não matei, eu não roubei. Eu não me prostituí, eu não adulterei. De que eu vou me arrepender? Você está vendo? Era isso que os amigos de Jó indagaram ele. Porque naquela época, irmãos, não era a época do certo ou errado, do mal e do bem. Quem fizesse o bem era abençoado. Quem fizesse o mal era amaldiçoado. Então, se Jó estava recebendo sobre si aqueles ataques de Satanás, os amigos dele ele já ali na sua mente, ele já ali pensaram o seguinte: olha, se você, Jó, um homem íntegro, que até tempos atrás estava tudo bem com você, família boa, bens, dinheiro, saúde, e do momento para cá você é atacado desse jeito, Jó, você pisou fora da linha. Você pecou. Porque Deus não trata ninguém mal, Deus não vai trazer um mal para você, sendo que você faz o bem. Porque, irmãos, esse povo que viveu naquela época, na época de Abraão, porque Jó viveu cerca de 2.000 a 1.500 anos antes de Cristo, época de Abraão. E eles estavam vindo de onde? De um pós-dilúvio. Lembra o que aconteceu no dilúvio?
Lembra do que aconteceu? Torre de Babel, Nimrod, o povo se afastou de Deus, Deus manda o... Por que Deus mandou o dilúvio? Porque o povo era mau. Gênesis 6. O povo se corrompeu e eles eram maus diante de Deus. Então, ou seja, fez o mal, vai receber o mal. Fez o bem, não tem por que receber o mal. Era isso, era a época deles. Era a época da consciência. Então, Jó viveu naquela época. Eu vou terminar só para você ter uma ideia aqui. Quando se fala que Gênesis 1 fala, havia um homem na terra de Uz. Na próxima reunião nós vamos ver sobre íntegro, reto e temente a Deus. Nós vamos ver alguns princípios sobre isso. Mas só para você ter ideia aqui, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Jó vivia na terra de Uz. Quem que era Uz? Quando se fala a pessoa vivia na terra de fulano, o nome da terra, esta terra, ela pega o nome de alguém de destaque que viveu ali. Então, quando se falava assim, olha, havia um homem na terra de Uz. Quem que era Uz? Abra comigo, só para você ter uma ideia, rapidinho. Gênesis 22. Gênesis 22, versículos... Gênesis 22, versículos 20 e 21. Fala o seguinte: passadas essas coisas, foi dada notícia a Abraão nesses termos. Milca também tem dado à luz filhos a Naor. Quem que era Naor? Irmão de Abraão. Então o irmão de Abraão teve filhos. Também tem dado à luz a Naor... Milca também tem dado à luz a filhos a Naor, teu irmão. Uz, o primogênito. Bus, seu irmão. Quemuel, pai de Arã. Então, quem que era Uz? Filho de Naor. Sobrinho de Abraão. Então, quando se fala havia um homem na terra de Uz, então era o lugar, provavelmente, que o sobrinho de Abraão viveu, filho de Naor. Aí a região levou o seu nome na terra de Uz. Então, este período que Jó viveu, irmãos, é um período é um período pré-lei. A lei ainda não tinha vindo. O que que a lei, para que a lei serve? Paulo falou aos romanos, a lei ela serviu para aguçar o pecado que é em mim. A lei serviu para trazer à tona o pecado que é em mim, porque se a lei não falasse, não roubais, não roube, eu não teria desejo de roubar. Mas como a lei fala, não roubarás, o desejo no meu interior, que está dentro de mim oculto, vai ter o desejo de roubar. Então a lei serviu, irmãos, para manifestar que o homem não é capaz de mover uma palha por si mesmo para agradar a Deus. Porque na época de Jó era isso, ou eu agradava a Deus e era por ele abençoado, ou desagradava a Deus e era por ele amaldiçoado. Jesus é o Senhor. Então, no próximo domingo, nós vamos ver no capítulo 1 resumido de Jó. Nós vamos ver o diálogo, nós vamos ver sobre os anjos, nós vamos ver sobre os holocaustos. Então, irmãos, por favor, não falte a próxima reunião. Mas isso, irmãos, nós precisamos trazer uma panorâmica da história de Jó para você. Para você compreender que, embora Jó estando muito acima em nível de integridade e retidão do que qualquer um de nós, porque a Bíblia traz ele como alguém íntegro, o próprio Deus testemunhou a favor de Jó. Vê meu servo Jó. Deus é maravilhoso. Ele sabia que ele tinha que fazer algo, que trabalhar algo em Jó, ele já sabia. Então Deus falou, como que eu vou fazer para pôr isso à tona? E Deus é Deus sábio. E Satanás aparece na reunião dos anjos,
E Deus vai para Satanás: observaste meu servo Jó? Irmãos, talvez Satanás não estava nem aí para Jó. Satanás estava buscando outro, porque a Bíblia fala que ele relata para Deus que ele estava por rodear e passear pela terra. Rodear e passear pela terra o quê? Caçando alguém. Caçando algum para eu pegar ele. Mas Deus joga o holofote em Jó, porque Deus já tinha um plano de salvação na vida de Jó. E ele em si não queria, como é que eu falo? Causar todo o mal que ocorreu a Jó. Então ele delegou a Satanás. Mas Satanás não sabia, Satanás achou que ele iria destruir Jó. Mas Deus usa. Irmãos, Satanás foi um grande cooperador de Deus para a salvação de Jó. Ele não sabia. Às vezes Satanás acha que vai, irmãos, nos destruir, nos atacando. Mas Satanás está cooperando com a obra. Ele não sabe disso. Assim foi com Jó. Ele achou, não, tá bom. Taca, me deixa ele comigo. Mas aí Deus já temeu pela vida de Jó. Deus falou: olha, você toca nos bens, na família e na saúde. 3 pilares que o homem que sustenta a vida de qualquer homem: bens, família e saúde. Os 3 pilares onde a vida humana se apoia. Se falta um, a sua vida já começa a... É um tripé, começa a desmoronar. Se falta outro, irmão, você está na corda bamba. Jó, a saúde de Jó, quando foi a última a ser atacada, ele estava na corda bamba. Quando é atacado na saúde de Jó. Mas Deus disse bem claro: olha, você não toca na vida. Por mais que Satanás seja esse que nos ataca, esse que está pegando mesmo o pé da igreja, esse que vem com uma hora, vem com uma situação, vem com outra, por mais que ele seja assim, irmãos, ele só vai até onde Deus permite. Ele só vai até onde Deus risca. Aqui você vem, para lá você não passa. Ele só vai até onde Deus permite. Ele não dá um passo a mais. Ele está sob o domínio de Deus. Por isso que Deus falou: toca na vida, toca nos bens, toca na família, toca na saúde. Mas na vida dele você não toca. Por que você não toca? Porque a vida dele seria salva. Os bens Deus restituiu depois. O que estava ali, Deus deu família, Deus deu bens em dobro, Deus deu os 10 filhos e Deus deu saúde. E Jó viveu longânimo nessa terra, com longevidade nessa terra. Deus restituiu, irmãos, mas Deus quer nos mostrar por meio de Jó algo muito grandioso. Então, por favor, não perca. E vamos ter paciência, vamos desfrutar das porções. Amém? Jesus é o Senhor. Agora nós não vamos ter compartilhar, nós já vamos para os batismos ali. Tá? Então, antes de nós até irmos para lá, eu gostaria de falar para aqueles que serão batizados agora. O que Deus precisa? O que me impede de ser batizado? Eu tenho que fazer um estudo bíblico? Se você quiser, amém, fazemos com você. Mas o que nos impede? Tem Lucas isso? Tem Lucas? Eu preciso falar isso aqui, irmãos. Lucas, qual que é Lucas? Me ajuda aí, Lucas. Deixa eu me ver aqui, Lucas. Me ajuda aí, irmãos, que fugiu, é muita coisa. Lucas, o eunuco, Lucas e o eunuco, Felipe e o eunuco, me ajuda aí. Atos, ó, estou lá em Lucas. Senhor Jesus. Atos, é Atos mesmo. Atos 8? Aleluia, vocês estão bons de Bíblia.
Atos 8, versículo... Ó, vamos lá. Vamos lá. Isso é para você ganhar luz, você que será batizado. Um anjo do Senhor, versículo 26, falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce para Jerusalém, a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, provavelmente da região da África, e era um eunuco, provavelmente um judeu africano. Eis que um etíope eunuco, alto oficial da Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar. Se ele vier adorar em Jerusalém, ele era um judeu. Né? Estava de volta, ia sentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, atrás da carruagem, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele estava lendo a Bíblia, mas ele não tinha uma gota de revelação. Mas ele estava lendo Isaías, um eunuco, um etíope. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Então, nessa manhã, nós estamos explicando para você. E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ele estava indo a estrada fora, sentado na sua carruagem, lendo o profeta Isaías. Filipe encosta na carruagem, escuta ele lendo e pergunta: você entende o que você está lendo? Ele falou: como que eu vou entender se não há quem me explique? Suba e me explique de quem se refere essa passagem. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha, sabemos isso, da passagem de Isaías, foi levado como ovelha, versículo 32, ao matadouro, e como um cordeiro mudo, perante o seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse, ele não tinha nenhum conhecimento: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Me explica, eu preciso entender. Então Felipe explicou. E, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. Que me impede de ser batizado? Então, você que será batizado hoje, talvez você se pergunte: o que me impede de ser batizado? Felipe respondeu: é lícito, se crês de todo teu coração, de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Este é o item que nos leva ao batismo. Se você crê de todo o seu coração, é lícito você ser batizado. É lícito você passar pelas águas. Agora, se você não crê, se você ainda tem dúvidas, mas será que Jesus veio mesmo? Será que Jesus morreu e ressuscitou? Se há dúvidas, não vai passar de um banho. Mas agora, se você crê de todo o seu coração e se você decide entregar sua vida para Cristo, mudar do lado do rio, o batismo não vai mudar a sua vida, irmãos. Não pense em você que você vai passar pelas águas e você, na parte da tarde agora, você vai ser uma outra pessoa. Não é. Mas o batismo é uma testificação exterior da sua fé interior. Do que você crê interior, do que você crê no seu coração. Eu creio em Cristo. E eu recebo Cristo de todo o meu coração. Eu estava falando com a Ana ali ontem. Se você crê de todo o seu coração, irmãos, quando você passa pelas águas, se abre para você. É uma compreensão da palavra de Deus como você nunca tinha tido antes. É uma revelação que Deus... Você, Senhor, como eu não tinha visto isso antes. Amém? Vamos para a prática. Jesus é o Senhor.